This is America. Don't catch you slipping now. A relação com o mercantilismo e com a desumanização dos negros teve como consequência o sequestro de milhões de pessoas que foram levadas para a América em navios negreiros e vendidas para colonos escravocratas. Além disso, os lucros que esse mercado conseguia eram gigantescos, inclusive sendo fundamentais para muitas relações comerciais internacionais. O início da miscigenação brasileira, que se deve ao histórico violento do país na época da colonização do Brasil, onde diversas índias que sofreram abusos, assim como as escravas africanas que passaram pelo mesmo com os patrões, originando uma diversidade de tons de pele vindas de um histórico de horror. Desde essa época, o tratamento era diferenciado entre os negros, de tons de pele mais clara, para as mulheres com os postos de trabalhos menos laboriosos do que com as de pele retinta, e da mesma forma, os homens negros com a pele mais clara ocupavam postos de trabalhos mais vantajosos do que os demais. A opressão estrutural cinge na relação de hierarquia entre os indígenas e negros, influenciando de maneira inconsciente a idealização branca entre mestiços e negros, acarretando no distanciamento da genuína identidade e da própria cultura. De forma simplificada, o colorismo significa as discriminações que dependem também do tom de pele, da pigmentação de uma pessoa. Mesmo entre pessoas negras ou afrodescendentes, há diferenças de tratamento, vivências e oportunidades, a depender do quão escura é sua pele, cabelo crespo, formato de nariz da boca e outras características fenótipas também podem determinar como as pessoas negras são lidas na sociedade. Pessoas mais claras, de cabelo mais liso, traços mais finos, podem passar mais facilmente por pessoas brancas, e isso as tornaria mais toleradas em determinados ambientes ou situações. O uso flexível e maleável na cor que se observa no Brasil desde o período da escravidão, tão explicitado na pesquisa de 1976, está relacionado à imagem negativa da mestiçagem propagada especificamente até a década de 1930, seguida pela extensa propaganda oficial do mito da democracia racial. Desde o século XIX, teóricos das raças enalteciam tipos puros e colocavam a miscigenação como sinônimo de degeneração racial e social. O termo eugenia, criado em 1883, propagava a visão de que as capacidades humanas estavam exclusivamente ligadas à hereditariedade. A criminalidade, por exemplo, era vista como um fenômeno físico e hereditário. Raça se tornou, nesse período, um conceito para discriminar e hierarquizar povos. Na metade do século XX, geneticistas e biólogos moleculares afirmaram que as raças puras não existem cientificamente, mas, pouco antes disso, na década de 1930, ganhou relevância no Brasil uma interpretação social e não biológica das relações raciais brasileiras. Gilberto Freire afirma que a miscigenação teria acomodado conflitos raciais no Brasil, corrigindo a distância social entre a Casa Grande e a Senzala. Carne mais barata do mercado é a carne negra. Mas o combate da democracia racial não para por aí. O sistema de cotas, que foi implantado em 2012, ano que a lei de cotas foi sancionada para implementação de pessoas negras na universidade, de acordo com dados da rede de ensino superior no Brasil, os negros, pretos e pardos representam cerca de 56% da população brasileira. E devido a essa política de cotas, o número de alunos negros no ensino superior cresceu quase 400% entre 2010 e 2019, chegando a 38,15% do total de matriculados, segundo dados do Quero Bolsa. Tratando especificamente do município de João Monlevade, os dados disponibilizados pela Secretaria de Educação, cidade essa do interior de Minas Gerais, crianças e adolescentes matriculadas na rede de ensino público são, em sua grande maioria, negras do sexo feminino, contando com 2.078 crianças, enquanto há 898 brancas e 101 não souberam informar sua cor ou raça.
O sexo masculino se constitui de 2.180 declarados negros, 477 brancos e 110 não informaram sua raça. Mesmo com o aumento de pessoas negras no ensino superior, segundo o Instituto Aidados de 2020, mostram que 37,9% dos homens e 33,2% das mulheres negras com diploma de ensino superior trabalham em cargos que não exigem o diploma. Essa pesquisa mostra que, apesar da escravidão ter sido abolida do Brasil há 134 anos, resquícios da estrutura social que segrega negros persiste até os dias atuais. This is America. Don't get you slipping now.